Olá, é com alegria que hoje damos início a uma série que vai tratar sobre devida diligência no mundo do trabalho, focando na atuação das empresas. E hoje, nesse nosso primeiro episódio dessa série, contamos com a presença da professora Flávia Scabin para falar sobre diretrizes da OCDE e impactos nas ações em cadeias de fornecimento. E hoje estamos realizando esses nossos diálogos acadêmicos com a Inspeção do Trabalho, com a Auditoria Fiscal do Trabalho, nos estúdios da Fundacentro, nossa parceira de 57 anos na promoção de conhecimento para a garantia das normas de proteção ao trabalho. Agradecemos ao presidente da Fundacentro, Pedro Tourinho, e aqui hoje conosco contamos com o apoio dos nossos colegas da Fundação que tornam esse evento possível, Clodoaldo Caete Ted Novaes e Denilson José da Silva. E lembrando que os diálogos acadêmicos não refletem a posição institucional, o entendimento institucional da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tampouco da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Trata-se de um espaço para nós refletirmos sobre as questões no mundo do trabalho, sobre a importância da proteção, das normas de proteção ao trabalho, e todos os participantes aqui presentes estão cientes de que o programa está sendo gravado e será disponibilizado no canal da escola, no YouTube, para divulgação com caráter instrucional, que é a marca da escola e também da Fundacentro. O nosso tema de hoje, como já foi dito, são diretrizes da OCDE, impactos nas ações em cadeias de fornecimento. E por que esse tema é tão importante? Basta lembrar de algumas questões relacionadas a inspeções do trabalho, como o caso da Zara, também outras questões mais recentes, como o episódio que trouxe um debate sobre a atuação das vinícolas no sul do país. Também não é só que no âmbito nacional, nós também temos leis internacionais que já estão tratando sobre o tema em uma perspectiva de obrigação, como a lei alemã, que poderá ser citada aqui nos nossos diálogos. E além de trabalhar com todo esse suporte teórico, o que nós vamos trazer aqui é uma reflexão mesmo sobre esse tema, para que ele possa ser avançado, para que a gente possa debater sobre ele em outras situações, em outras instâncias. A OCDE recentemente lançou a tradução do documento que será objeto do nosso bate-papo aqui hoje e que pode inspirar uma reflexão, então, sobre a questão das empresas e direitos humanos. Então, reforço aqui que para isso contamos com a nossa convidada, a professora Flávia Scabin. A professora é consultora do Alto Comissariado da ONU, Acnud, junto ao projeto Compromisso Empresarial Responsável para a América Latina e o Caribe, CERALC, é professora e pesquisadora da FGV Direito São Paulo, onde também coordena o Centro de Pesquisa sobre Direitos Humanos e Empresas. É advogada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre pela Universidade de São Paulo e doutora em Administração Pública pela FGV. Atuou como consultora para o Pacto Global da ONU no Brasil, para o Banco Mundial, para o International Finance Corporation, para a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e para a International Commission of Jurists, e para a CEPAL. E está conosco também nesse bate-papo, gratidão, Flávia, por estar conosco, obrigada. E está conosco também nesse bate-papo o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, Renato Bignano. Ele possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, doutor em Derecho del Trabajo e de la Seguridad Social pela Universidade Complutense de Madrid, especialista em Saúde e Segurança no Trabalho para a Oficina Regional da América Latina e o Caribe da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Eu acho que eu me esqueci da audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, lisos e escuros. Hoje eles estão presos, uso óculos, estou na faixa dos 40 anos e trajando um vestido rosa com algumas estampas azuis e amarelas. Atrás de mim hoje tem uma parede cinza, então não tem nada para ser destacado sobre o ambiente em que nós estamos. E então, nosso evento de hoje terá 3 blocos. No primeiro bloco falaremos sobre cadeias de fornecimento e os impactos nas relações de trabalho. No segundo bloco, nós vamos explorar caminhos para superar o desafio do abuso sistêmico em cadeias de fornecimento, falar um pouquinho sobre isso, até refletir sobre esse tema. E no terceiro bloco, concluindo os nossos diálogos, vamos falar sobre uma possível solução jurídica, pautada em devida diligência, e quais seriam os melhores mecanismos ou instrumentos para tratar essa questão. Então, começando a conversa, Flávia, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Eu gostaria de agradecer imensamente por aceitar o convite. E após a sua audiodescrição, pediria a você para traçar um breve panorama da sua jornada de estudo sobre o tema, que hoje é a pauta dos nossos diálogos, e já começando o primeiro bloco, a primeira questão é o que são cadeias de fornecimento, que eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, a gente vê isso na prática, as pessoas não sabem o que é cadeia de fornecimento, até ouvem falar de cadeias produtivas, alguma coisa assim, e como elas impactam nas relações de trabalho de modo geral.
Obrigada, Beatriz. Eu agradeço imensamente também a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho e a Fundacentro. Para começar com a minha autodescrição, eu sou mulher, pele branca, cabelos nos ombros, estou vestindo um macacão com estampas em vermelho e um blazer hoje. Bom, eu tenho trabalhado com esse tema de empresa de direitos humanos desde o início, né, em 2011, sobretudo, né, quando foram aprovadas os princípios orientadores sobre empresa de direitos humanos. Então, um pouco do que eu trago aqui, né, tem a ver um pouco com essa trajetória de acompanhar os princípios orientadores, tanto no âmbito agora do Acnud, junto ao projeto Seralc, mas também, sobretudo, no âmbito da pesquisa que a gente vem desenvolvendo da GV, que tem mostrado tendências globais e tendências no Brasil sobre como a questão vem se trabalhando, sobretudo sobre a questão das cadeias de fornecimento, né? Então, para começar a dialogar com a sua pergunta, eu diria que as cadeias de fornecimento elas são resultado da fragmentação de um processo produtivo, né? Num cenário de globalização, em que a gente tem a presença da empresa muitas vezes até muito mais forte do que muitos estados, né? Para dar algum dado do Banco Mundial, por exemplo, a gente sabe que hoje uma empresa como a General Electric ou o Walmart, ele tem o lucro anual maior do que o PIB do Peru. Então, isso significa que na prática a gente possa ter muito mais impactos, sejam eles positivos, mas também negativos. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está pensando num processo de fragmentação por dois motivos, né? Ou eu fragmento o meu processo, eu sou uma empresa que eu quero ter alguma especificidade, então, por exemplo, alguém que vai trabalhar e precisa do lítio para colocar na bateria do carro, e esse lítio hoje ele está em algumas regiões específicas, então eu fragmento porque tem uma especificidade. Mas eu também fragmento, e acho que é aí que a gente está com a maior questão e o maior problema do ponto de vista dos direitos humanos, quando a gente tem uma vantagem, né? Seja uma vantagem de entrega, seja uma vantagem de preço. Só que muitas vezes essa vantagem é feita, né, em vista das condições precárias praticadas em alguns estados, seja condições de segurança do trabalho, seja questão da legislação ambiental, dentre outras. Então, cadeia de fornecimento é a forma como hoje a gente lida com o processo produtivo mais fragmentado, são complexas e, sobretudo, são lideradas por empresas multinacionais. Acho que se a gente considerar esses três pontos, a gente vai entender como é que o tema de direitos humanos em empresas entra aqui, né? E aí, para começar, eu cito, por exemplo, o caso da Rana Plaza, né, em que, em 2013, a gente teve o envolvimento de uma série de empresas do setor têxtil, de marcas globais, que a gente está acostumado, né, a ver nos grandes shopping centers, envolvido numa catástrofe em Dhaka, que é a capital de Bangladesh, e que levou a mortes, a maioria mulheres costureiras, mais de 1.100 pessoas, né, sem contar com o impacto de pessoas que também foram feridas, mais de 2.500 pessoas feridas. Então, isso nos recoloca uma reflexão sobre qual é o papel das empresas, dado esse impacto da globalização, dada a fragmentação que foi, de certa forma, muito impulsionada pelos próprios mercados, o que cabe às empresas? Quando a gente fala disso, então eu gosto de lembrar da expectativa dos princípios orientadores, porque se a gente pensa historicamente, os grandes tratados internacionais, então a Declaração do Direito do Cidadão, os pactos e convenções, eles foram pensados para estados. E foram pensados para estados no momento de grandes guerras. Então se buscava ali entender e respeitar a liberdade das pessoas. E quando a gente vê e compara a capacidade de uma empresa de influenciar, às vezes até maior do que o Estado, a gente precisa começar a falar de direitos humanos em empresas. Então foi essa uma agenda da ONU, que foi construída a partir de um debate com um relator especial, que é o John Ruggie. John Ruggie era um professor de Harvard de negócios, que foi nomeado relator especial para poder tratar de como avançar nessa agenda. E aí, em 2011, ele chegou à aprovação dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, em que o Brasil é parte. Então, quando a gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente precisa lembrar de todos esses desafios que envolvem o processo da globalização e de fragmentação, mas também da expectativa de que os direitos humanos devem ser a régua mínima, né? Então, acho que a nossa conversa aqui ela tem muito a ver com isso, e é assim que eu gostaria de fazer essa breve introdução.
Obrigada, Beatriz. Não, é perfeito, Flávia. Acho que realmente a régua mínima são os direitos humanos e a partir deles que nós vamos construir aqui o nosso diálogo e a nossa proposta de série mesmo, debater essa questão em ampla escala, não só aqui na esfera dos diálogos, mas em outras instâncias, como eu havia enunciado no início. E aí, Renato, eu reformulo também essa questão para você, mas reformulando mesmo. Por que cadeias de fornecimento? E por que até essa denominação auxilia ou não na nossa intervenção como juristas, como acadêmicos, na esfera das relações de trabalho? Bom, inicialmente eu queria dizer audiodescrição, por favor. Audiodescrição. Inicialmente eu queria dizer da alegria de estar aqui com os colegas da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, né, dizer que formação é um tópico fundamental, né, no cumprimento por parte do Brasil, os compromissos que ele assumiu ao ratificar a Convenção número 81, né, não há como nós cumprirmos com a Convenção 81 sem que formação substancial seja fornecida aos auditores e às auditoras fiscais do trabalho no nosso país, né? Então, dizer da alegria de estar com os colegas e enaltecer o trabalho dos colegas que levam a ENIT adiante, né? Porque ela é parte fundamental e central da formação do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Dito isso, também agradecer e enaltecer, agradecer a presença, né? E enaltecer que o trabalho que a Fundação Getúlio Vargas vem fazendo no tema direitos humanos e empresas, né? Enfim, a Flávia já comentou desde quando que ela está à frente do Centro de Promoção de Direitos Humanos no âmbito das empresas, dentro da Faculdade de Direito da FGV, né? Então, não preciso nem dizer também o quanto de experiência ela traz e o quanto de experiência ela aporta para os debates acadêmicos no dia de hoje, né? Mas lembrar também que tem outras instituições, né, assim como o BRICS Policy Center, né, da PUC Rio de Janeiro, que também vem discutindo e debatendo o tema, né? Tem o Centro OMA, né, no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também faz um trabalho maravilhoso com relação ao tema de direitos humanos e empresas, né? Mas tem outros centros também de estudos Brasil afora, que vem de uma certa forma ou de outra resvalando e discutindo o tema à luz dos seus tópicos principais. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Tem o grupo de pesquisa Trabalho Além do Direito do Trabalho, né, da Faculdade de Direito da USP, onde também atuam os grupos de pesquisa e estudos Trabalho e Capital, Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social, todos eles da Faculdade de Direito da USP. Então, são grupos, né, de pesquisa que vão tangenciando o tema dos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador, que é fundamental no debate ampliado que a ONU busca estimular ao discutir o tema sob a égide, né, dos direitos humanos e da empresa, como a Flávia aqui já trouxe, né? Quer dizer, uma vez que você, no âmbito da doutrina dos direitos humanos, né, entende que há necessidade de se evoluir de uma discussão que antes era centrada nos abusos do Estado, né, mas que agora acaba também sendo compreendido, né, como uma discussão que permeia a discussão das empresas, é fundamental que a gente passe, então, a compreender o que são essas estruturas, né, nas cadeias de fornecimento, compreender o regime de responsabilidade aplicável e compreender também, né, e refletir sobre possibilidades de avanço nessa agenda e avanço, inclusive, na discussão jurídica que permeia todo esse debate, tanto no âmbito internacional como no nacional, né? Então, assim, dito isso, eu agora passo a me descrever, porque eu já estou falando, né, sobre a questão toda. Eu queria, antes disso, Bia, fazer uma pequena adequação. Na hora que você fala sobre, enfim, o meu currículo, aquela questão toda, você fala que eu sou especialista da OIT, né? Não sou mais, já fui, né? Fiquei um ano muito feliz lá, muito grato à OIT. No entanto, já retornei à Inspeção do Trabalho. Estou aqui como auditor fiscal do trabalho, né? Não como especialista em segurança e saúde da OIT. Além disso, dizer que eu sou um homem branco em desconstrução, né? Dizer que estou vestindo
uma camisa branca listada, dizem que camisa branca fica melhor no vídeo, por isso que eu coloquei uma camisa branca, roupa clara, né? Um paletó azul marinho, né? Tem os cabelos cacheados, ondulados aí, né? Às vezes meio revoltados aí, que eu tento mantê-los como é que é o nome? Fixador que chama? Funcionou. Funcionou, né? Então é isso, essa é a minha autodescrição. Já falei bastante sobre o que eu tenho pensado sobre o assunto. Eu acho que é importante a gente lembrar que já chego na tua provocação, Bia. Eu acho importante discutir essa questão terminológica da nomenclatura, mas antes dizer que essa questão das cadeias, né, ela vem sendo discutida já basicamente desde os anos 60, 70, né, muito sob o viés das estratégias gerenciais, né, sempre no sentido de ampliar a produtividade, reduzir custos, né, e aumentar talvez acesso de produtos ao grande mercado mundial. Esse é o viés que normalmente as empresas adotam. Quando a empresa ela fragmenta a sua produção, ela está buscando isso, né? E é legítimo. Né? No entanto, quando a gente traz esse fenômeno para o âmbito jurídico, aí é que a gente encontra mais dificuldades. Primeiro porque não existe, até onde eu conheça, né, uma definição jurídica substancial sobre o que seria uma cadeia de fornecimento. Né? No âmbito do direito do trabalho, a gente vem discutindo algo semelhante, sempre sobre a ótica do grupo econômico ou da ótica da externalização produtiva, da qual a terceirização é uma das possibilidades. Né? No entanto, muitas vezes, alguns colegas pesquisadores acabam abraçando a terceirização com um fervor tão grande, né, e acabam ampliando demais, estendendo e elastecendo, talvez, a conceituação e a definição de terceirização, muitas vezes até mesmo para abordar, na minha visão, de forma equivocada, né, para abordar o fenômeno da fragmentação produtiva realizada por meio de uma cadeia de fornecimento. Né? E aí a gente entra na discussão do debate, da nomenclatura. Né? No Brasil, a gente também está ainda tá meio misturado essa nomenclatura. Né? Ora a gente escuta a cadeia de produção, ora a gente escuta a cadeia de abastecimento, como a própria OIT tem denominado em português, me parece que é também outro equívoco, né? Até porque a OIT ela trabalha com dois idiomas basicamente oficiais, né? Inglês e francês, o espanhol também, né? Mas português definitivamente não é um idioma oficial da OIT de trabalho. Né? Então tudo que a OIT faz, ela traduz para o português. O ideal seria que cada tradução dessas contasse depois com uma ratificação, né, enfim, de parte dos interlocutores sociais. A OIT, como a gente sabe, ela é tripartite, né, ela funciona com a inspiração tripartite. Né? Então, seria interessante que os interlocutores participassem, inclusive, desse momento de fixar uma tradução oficial ou adotável no âmbito do português. Né? Não sei se isso foi feito no caso da discussão das cadeias, mas fato é que ela tem utilizado cadeia de abastecimento. No âmbito internacional, o que se fala é supply chain. Né? E supply chain poderia ser traduzida como cadeia de abastecimento, mas eu tenho preferido tradução cadeia de fornecimento por um motivo muito, muito, muito simples. Né? Eu também não tenho, no ordenamento brasileiro, nenhuma definição que utilize cadeia de abastecimento. No entanto, eu tenho sim fornecimento. Né? E aí eu tenho no Código de Defesa do Consumidor uma definição muito clara do que é uma relação de fornecimento. Né? Eu posso fornecer de uma empresa para outra bens ou serviços. Né? Isso está muito claro lá. E está muito claro também no Código de Defesa do Consumidor, para efeitos da tutela dos direitos do consumidor, a linha de responsabilização por vícios do produto. Né? E me parece que isso seria bastante adequado, né, se os juristas, né, eles praticassem aí, enfim, a saudável prática, né, de manter um diálogo entre os vários ramos do direito, justamente porque esse diálogo é saudável. Né? Você veja que essa é uma questão típica do direito do consumidor e ela pode muito se ajustar nos debates que o direito do trabalho vem trazendo para a questão
da linha de responsabilização. E aí é outra questão importante, né? Quando eu falo da questão da terceirização, é importante a gente entender hoje, né, que já existe um avanço, né? Um avanço no sentido de uma evolução, né, dos debates com relação tanto à externalização produtiva quanto com relação à terceirização no âmbito do direito do trabalho, né? Bem ou mal, a gente conseguiu uma regulação, a 6.019 hoje diz o que é uma relação de terceirização, né? No STF, como a gente sabe, a gente teve o debate do tema, que o tema 725, né, de repercussão geral, que veio, de certa forma, superar a súmula 331. Né? E o Supremo já disse, né? Ele disse textualmente, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Quando o Supremo diz ou, ele diz textualmente, não há só terceirização, né? Como uma forma de fragmentação produtiva com impacto na gestão da mão de obra. Né? Então, o Supremo, primeiro, ele reafirma a licitude da fragmentação produtiva, né, dentro do âmbito da liberdade da empresa, né, e, por outro lado, ele também reafirma que a terceirização não é a única forma de realizar essa fragmentação. Né? Por óbvio também, o Supremo não poderia, ele não diz isso, mas ele não poderia referendar nenhum tipo de processo que implique fraude aos direitos trabalhistas, né? E me parece que a Inspeção do Trabalho deveria cada vez mais focar nessa questão da fraude, né? Para a gente compreender bem exatamente onde é que essa questão da cadeia de fornecimento e da promoção de direitos fundamentais acaba esbarrando, né? E, além disso, dizer também que o Supremo ele não utiliza uma fórmula única de nomenclatura para a externalização produtiva. Né? Ele entende, inclusive, que pode haver outras formas de externalização produtiva. Só para terminar essa pergunta em específico, a Lei 6.019, ela traz alguma responsabilização para a terceirização, mas ela não fala em cadeia de fornecimento. Por isso que eu estou insistindo nessa questão e na questão terminológica para a gente não olhar esse fenômeno como se fossem o mesmo fenômeno, são fenômenos distintos, né? E um deles já está regulado pela Lei 6.019, o outro não. Por isso que é importante a gente trazer para o Brasil esse debate que a Flávia tão bem conhece no âmbito internacional. Sim. Não, isso é relevante mesmo, porque quando se trata da Lei 6.019, nós estamos falando de uma relação trilateral, e aí quando se entra na questão da cadeia de fornecimento, aí o espaço é muito mais amplo, porque existem níveis e mais níveis, e aí você mencionou, né, o Código de Defesa do Consumidor, que traz fornecimento tanto de bens ou serviços, e você traz também a questão relacionada à fraude, e aí pensando, né, como que é possível, qual instrumento jurídico, ou qual terminologia, ou qual recurso que poderia dar alguma espécie de norte para evitar que nesses vários níveis de cadeia, se a gente realmente sai da questão da terceirização, né, nos vários níveis de cadeia, seja possível coibir práticas fraudulentas. E inaugura, então, com uma proposta aqui, que é a devida diligência, né, que vocês trazem essa questão no trabalho de vocês, principalmente no trabalho da professora Flávia, que é a nossa convidada de honra, né, convidada externa aqui para os nossos diálogos, e você cunha uma expressão muito interessante, né, Flávia? Você fala em devida diligência em direitos humanos. Tive a oportunidade de ouvir você falar sobre isso. E aí algo autoral, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente como que a devida diligência em direitos humanos atuaria dentro desse contexto, por favor. Tá ótimo, obrigada. De fato, a devida diligência em direitos humanos tem sido a ferramenta que foi reconhecida como aquela que tem a melhor capacidade de prevenir os riscos e impactos aos direitos humanos, e assim evitar o abuso a direitos humanos por empresas de forma geral, né? Então, para começar a falar um pouco disso, acho que é importante dar um passinho atrás e conversar um pouco sobre qual é a expectativa, porque a due diligence ela vai existir em termos da expectativa que é não causar nenhum dano.
que foi para qual a razão o professor John Ruggie, então, aprovou os princípios orientadores, que é o seguinte, né? Quando ele estabelece o conjunto de princípios, então, para quem não conhece, né, os princípios orientadores são 31 princípios, eles estão organizados no pilar que tem as obrigações do Estado, de regular, inclusive, né, como devem ser tratadas as condutas que cheguem a abuso de direitos humanos, o pilar das empresas, que vai trazer a obrigação de respeitar, e é interessante marcar uma diferença que quando se fala de obrigação do Estado de proteger, então como aquele que tem uma legitimidade democrática, de proteger direitos, o conceito de respeitar é diferente, porque eu não tenho ali uma relação de alguém que foi eleito, geralmente uma relação assimétrica, então a escolha de ter um conceito diferente entre proteger e respeitar, ela faz sentido sobre essa premissa. E, por fim, o terceiro pilar, que é a obrigação de assegurar acesso à justiça e remédio às pessoas que tiveram seus direitos abusados. Quando se estabelece isso, então aí eu vou olhar especialmente para o segundo pilar, que vai trazer a questão da obrigação de respeitar. Ali consta, né, que a expectativa é que as empresas não causem nenhum dano e que elas façam isso garantindo-se de forma proativa os instrumentos que possam fazer a gestão dos riscos aos direitos humanos e que isso tem que ser feito em relação a toda a sua cadeia de fornecimento. Então, eu acho que ao conceituar a obrigação ou a responsabilidade das empresas de respeitar dessa forma, a gente tem uma mudança bastante significativa, né? Em primeiro lugar, uma mudança de escopo, né? Porque se está dizendo, não é preciso criar direito novo, a gente só precisa que aqueles direitos que o Brasil, como outros países que são signatários da ONU, já fazem parte, já assumiram, né? E assim, as suas legislações que também tentam regular tudo isso, então já existem, a gente só precisa que isso seja cobrado das empresas. Tem uma segunda mudança que é de escopo, então que alcança a cadeia de fornecimento, acho que aí está o nosso maior desafio, então eu vejo, né, a importância de estar aqui com vocês dois podendo debater isso, porque eu acho que é aí que a gente precisa avançar mais, né, já que os princípios orientadores da ONU já foram aprovados há mais de 10 anos e a gente ainda está falando de alto número de resgates de pessoa em condição análoga à escravidão, elevado número de trabalho infantil, entre outras coisas. E, por fim, é uma mudança também da natureza da obrigação da empresa, uma certa proatividade, né? Por que eu estou falando isso? Porque da perspectiva jurídica, a gente está muito baseado, muitas vezes, em não causar dano, né? Então, não violar. E a gente precisa ali entender que é preciso esperar uma expectativa do tamanho da capacidade de influência da empresa, dela evitar cumplicidade. E eu acho que essa mudança também é importante. Então, eu quis dar esse passo atrás, porque quando a gente está falando de uma devida diligência em direitos humanos, ou diligência em direitos humanos, a gente está falando de um processo que precisa realizar a responsabilidade de respeitar, considerando todas essas mudanças. Então, ela precisa dar conta de entender a empresa na sua capacidade de entender e influenciar a sua cadeia de fornecimento, ela precisa reagir, responder a todos os direitos que estão aí regulados ou não regulados, mas que o Brasil é signatário, e ela precisa também ser proativa, no sentido de prevenção, né? A empresa não adotar as medidas que ela poderia adotar com a sua capacidade de influência, ela pode ser cúmplice de um abuso de direitos humanos, né? Então, a devida diligência ela é uma ferramenta que foi entendida como a melhor ferramenta para tratar da gestão dos riscos e impactos em direitos humanos. Ela é formada por 4 etapas. A primeira etapa, ela visa buscar avaliação de impacto em direitos humanos. Então, é importante que a empresa conheça dados e especificidades do território de operação, da sua cadeia de fornecimento, dos seus acordos, das suas parcerias, e possa entender todos os riscos e impactos que ela possa oferecer, né, de forma preventiva. A segunda etapa é a gestão dos riscos e impactos em direitos humanos. Então, é a ação e integração. Eu preciso que aquele diagnóstico que eu fiz, né, gere um plano de ação que seja efetivamente levado a cabo para a empresa. Então, que precisa ser transversal, que precisa ser assumido, inclusive, pela alta direção da empresa, para que ele vire uma realidade concreta. Depois, eu tenho que monitorar, né? Tanto para saber se as minhas ações de prevenção e remediação deram certo, como porque o território pode mudar, a realidade pode mudar, as agendas são complexas, então eu também preciso estar pronto para identificar riscos imprevistos que estejam acontecendo e que eu preciso reagir.
para que eles não escalem. E, por fim, eu preciso prestar contas, né? Então, eu preciso fazer e mostrar. Eu preciso mostrar que eu estou colocando em prática um plano, que eu identifiquei meus riscos e impactos, ser transparente, sobretudo com as pessoas que eu posso atingir, né? Então, que possa ser atingido, seja em relação aos colaboradores, seja a cadeia de fornecimento, seja em relação ao território da operação, comunidade local. Diferentemente do que a gente aplicava esse conceito, né, em termos de, quando se fala uma due diligence, por exemplo, uma fusão, uma aquisição, é quase que uma fotografia, né, e aquele comprador ou a empresa que vai se fundir quer saber qual que é o passivo que se tem em várias áreas. Aqui é um pouco diferente, né, embora a gente esteja usando o mesmo conceito, a devida diligência em direitos humanos, ela é um processo contínuo, né, ela não pode ser estanque, ela precisa sempre acontecer, porque os impactos e riscos são a todo momento, eles podem se complexificar. Então, o uso do devida diligência em direitos humanos é porque o foco, a atenção aí, é como que os negócios precisam reagir a não causar riscos, danos e impactos. E só para terminar essa questão, acho que tem uma contribuição muito importante que a ONU vem dando, que é assim, tentar entender, a partir dessas mudanças de escopo que eu mencionei, né, de proatividade, e de alcance aí da empresa, vem se criando formas em que a empresa pode estar envolvida com o abuso do direito humano, né? E aí a gente precisa entender duas novas formas, porque a primeira delas, a empresa pode estar envolvida em direitos humanos como ela causa. Então, uma empresa causa uma contaminação, e aí, ao causar essa contaminação, ela precisa remediar essa contaminação. É uma relação direta. É mais simples, né? A gente vê isso acontecer e isso já estava previsto numa série de legislação, na própria ambiental que eu citei aqui, né, na do consumidor, entre outras. A questão é que tem duas formas novas acontecendo. Um abuso de direito. Vou dar um exemplo concreto. Uma empresa de infraestrutura energética que se desloca grande contingente de trabalhadores para uma região amazônica. Essa empresa não causou exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Infelizmente, ela já é uma realidade do nosso território. Mas ao chegar lá, sem fazer um trabalho, um planejamento com os trabalhadores, uma sensibilização, aumenta-se o número de casos. E ela contribui com esse abuso de direito, né? A pergunta que se faz, estava ao seu poder, na sua capacidade de influência, mudar essa realidade? Sim. Então, se é assim, essa empresa deveria ser considerada como cúmplice, né? Então, o que se espera com esse conceito de contribuição é que o que se espera, a remediação devida pela empresa talvez não seja a mesma que aquela empresa que causou, mas ela também é devida. Eu não posso ser omisso num caso como esse. Eu vou precisar cessar esse dano causado, sensibilizar os trabalhadores sobre o ponto de eu ser omisso em relação a isso e causar um abuso de direitos humanos, né? Por fim, a terceira forma, que eu acho que está mais relacionada à nossa discussão hoje sobre cadeia de fornecimento, é a ideia de conexão. Então, eu estou conectado a um abuso de direitos humanos quando eu adentro uma cadeia, e ao adentrar essa cadeia, eu não me preocupo se há nela condições de trabalho escravo ou condições de trabalho infantil, né? E sendo que eu teria capacidade de influência de fazer uma fiscalização, de conhecer aquela realidade, de entender quais são as vulnerabilidades, e ao não fazer isso, eu me torno cúmplice, né? E algumas pessoas até usam o conceito de cumplicidade econômica, por exemplo, quando eu, inclusive tenho vantagens ao fazer isso, porque o preço é mais em conta, ou uma cumplicidade silenciosa, por exemplo, quando eu não vejo, né? É como se fosse uma cegueira deliberada. Só que não é isso que se espera, né? No âmbito dos princípios orientadores. À medida que eu não avanço, ainda que eu seja capaz de identificar a causa, a contribuição e a conexão, eu passo a ser cúmplice ao abuso de direitos. Agora, nessa sua resposta, foi falado muito sobre abusos, né? E aí, já entrando no segundo bloco, né? Superando o desafio do abuso sistêmico em cadeias. Os abusos em direitos humanos parece que permeiam várias áreas, várias searas, né? Você mesmo comentou, né, algumas esferas, alguns níveis de abusos. Como que a gente pode compreender esses abusos sistêmicos? Se tem algum caso emblemático que você gostaria de suscitar? E aí, Renata, daqui a pouco tem uma pergunta aqui para você que eu acho que você vai poder dar uma luz aqui, uma clareza para uma questão bem séria. Sim, quando a gente trata de abuso sistêmico, a gente está pensando também, sobretudo, nos limites das soluções que vinham sendo aplicadas para tratar desses abusos de direitos humanos à cadeia de fornecimento, né?
E essa é uma questão importante, porque se a gente, por exemplo, olha a questão do trabalho infantil, né? Ele é um trabalho infantil que ele vai acontecer por razões que estão muito além daquela própria cadeia ou da própria cadeia de uma empresa. Então, como é que uma empresa evita, né, o abuso de direitos humanos envolvendo, por exemplo, trabalho infantil? Ela vai fazer uma boa seleção, ela vai consultar a lista suja, por exemplo, ela vai, à medida que essa empresa possa ingressar na lista suja, ela rompe o contrato de trabalho, só que isso vai fazer que necessariamente essa pessoa possa adentrar uma outra cadeia de fornecimento. Então, as melhores práticas que vêm sendo reconhecidas no âmbito de empresas de direitos humanos são aquelas que tentam entender que a empresa tem uma capacidade de influência que ela deve ser usada não só para evitar o abuso dos direitos humanos, porque à medida que eu tenho uma boa cláusula contratual, eu resolvo a primeira parte do problema, que é o não me envolver com o abuso dos direitos humanos. Mas se eu quebro aquela relação, eu estou deixando de usar a minha capacidade de influência para melhorar aquela situação. Então, as melhores práticas que vêm sendo trabalhadas no âmbito do grupo de trabalho da ONU sobre os direitos humanos, elas entendem que o tratamento sistêmico de um abuso ao direito, né, que envolve cadeias complexas, envolve a repetição, né, envolve uma série de abusos que são muitas vezes há vários direitos ao mesmo tempo, então a criança também não está na escola, né? Então, dentre outras coisas, é aquele que é capaz de você empoderar a cadeia como um todo. Então, a empresa, ela trabalha com o conceito de devida diligência, não só para fazer uma boa seleção em termos daquela que vai evitar o abuso, mas também uso de fiscalizações, por exemplo, né, para tentar entender qual que é aquela realidade local e endereçar as vulnerabilidades locais. E ela chama para si esse compromisso. Então, uma empresa que tem uma capacidade de influência em relação a reverter a questão do trabalho infantil, ela precisa usar isso, né? Sob pena da gente ter esse problema para outro lugar, né? Acho que essa é uma questão importante. Há um desafio, porque não é simples fazer isso, né? Sobretudo, mas eu acredito que também a melhor forma de fazer isso é você trabalhar com parcerias. Então, a segunda boa prática aí que vem sendo trabalhada no âmbito, né, do grupo de trabalho de empresa de direitos humanos são essas relações, né, muitas vezes entre sindicato, a própria OIT sendo parte, no caso do Brasil, né, a questão da fiscalização do trabalho, trabalhando juntos para que a gente possa entender um problema comum mais abrangente do que aquela situação específica que a empresa quer evitar em relação a essa cadeia. E aí construindo algo, de fato, por meio de uma fiscalização que é proativa. Né? Então, a devida diligência, ela faz esse diagnóstico e a ação e integração incorpora uma série de programas para que garanta que a criança, por exemplo, está na escola, né? Que eu tenho melhores condições de formalização, eu tenho melhor condição de trabalho, dentre outras coisas. Então, tratar de forma sistêmica significa isso. E o que é interessante é que, de alguma forma, a jurisprudência brasileira, né, tem uma série de discussões técnicas que eu tenho certeza que tanto Renato como Beatriz aqui são muito mais especialistas que eu nessa área em específico, mas elas já entendem que a cláusula contratual ela não é aceitável. Se a empresa não faz fiscalização, por exemplo, ela se torna responsável. Então, vários casos, né, a Beatriz mencionou o caso do setor têxtil, mas também eu sei que no setor da construção civil e no setor do agronegócio já se entende que ter uma cláusula contratual em que eu evito trabalho escravo não é suficiente. Se eu não fiz inspeções, se eu não fiz um bom relatório, se eu não fiz um plano de ação para lidar com aquela vulnerabilidade em específico. Então, a jurisprudência brasileira não usa os princípios orientadores, mas de certa forma dá para entender que há um avanço no sentido de que só eu evitar o abuso já não é mais suficiente. Acho que a gente precisa caminhar para entender qual que é uma boa solução que, de fato, seja capaz de endereçar um problema. E isso talvez envolva mais do que a empresa e uma cadeia só. Mas, de alguma forma, já é um avanço. Acho que é importante registrar isso. Sim, perfeito. E é interessante, né, porque num âmbito juslaboral mais restrito, nós sempre analisamos a questão das relações de trabalho de uma forma bilateral e, no máximo, como o Renato lembrou, da Lei 6.019, num aspecto trilateral. Mas é o reconhecimento, acho que tem um termo até em direito ou em estudo econômico, né, do alcance dessas externalidades negativas, né, assim, o que afeta, né, o terceiro como um todo, porque a relação de trabalho é essencial para o ser humano e
não apenas atinge as partes contratualmente vinculadas, mas também todo o entorno, toda a sociedade, né? E aí daí a nossa função, tanto acadêmica, né, que aqui é o nosso espaço, mas também nas nossas atuações profissionais, como advogada, como consultora, como inspetores, né, ou auditores fiscais de trabalho. E aí vem essa pergunta para você, Renato, né? Qual a responsabilidade da empresa nas cadeias, com base em direitos humanos de empresas, diante desse universo de impactos que a atividade empresarial pode gerar? Excelente pergunta. Bia, eu acho que eu queria começar respondendo a tua pergunta partindo um pouco do que a Flávia acabou de desenvolver com relação à questão do abuso sistêmico. Veja só, né? Se a gente tomar como exemplo o enfrentamento às condições análogas de escravo, né, que é uma pauta muito cara para a Inspeção do Trabalho, né, e é uma pauta na qual a Inspeção do Trabalho está desde o início. Né? A Inspeção do Trabalho é a primeira instituição que avança nesse tema, lá atrás, em 1995. Criação dos grupos móveis, depois a criação da lista suja, né? Enfim. E se você pega exatamente a lista suja, né, que traz um indicador interessante de atuação da Inspeção do Trabalho no enfrentamento às condições análogas, né, hoje, a última lista que foi publicada tem 207 pessoas físicas ou jurídicas que estão lá, né, físicas, inclusive por conta do trabalho doméstico, escravo doméstico. Né? Mas se você for observar quem são essas empresas, a imensa maioria, imensa, são empresas pequenas e médias, né, que são os empregadores diretos desses trabalhadores. Tá? Então, do ponto de vista da reconstituição de direitos, me parece interessante a política pública. No entanto, do ponto de vista de responsabilização, o impacto que a política está causando ainda é mínimo e pode, e muito, ser ampliado, né, com a integração do debate que se faz com relação às cadeias de fornecimento e à devida diligência em matéria de direitos humanos. Tá? Então, veja, só essa questão já valeria muito a pena, né, trazer esse debate para o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. E você também começou o nosso diálogo com um caso conhecido, que é o caso das vinícolas. Também foi um caso em que a responsabilização se deu na metade da cadeia, não subiu outros escalões da cadeia de fornecimento. Poderia ter subido, né? E o nosso papel sempre foi de buscar instrumentos e ferramentas adequados para a inspeção do trabalho, né? Para que a inspeção do trabalho possa fazer isso com tranquilidade e segurança jurídica, né? E não seja uma aventura, é óbvio. Né? Aí você me pergunta exatamente qual seria a responsabilização mais adequada. Me parece que no estágio em que a gente está atualmente no Brasil, né, ou mesmo no mundo, né, Flávia, em que é um debate ainda inicial, né, existe aí um forte processo de externalização e fragmentação produtiva implementado há mais de 50 anos, né, isso é inegável, mundo afora. Os processos de globalização estimularam a aceleração desses processos, né? O STF vem dizendo com frequência que é legítimo, né, esse tipo de arranjo entre as empresas, tá? Então, a gente não está aqui discutindo né, se é ilegal, se não é. Me parece que o STF teve um papel bastante importante, né, ao trazer a questão da legitimidade das novas formas de organização produtiva perpetradas pelas empresas, até mesmo porque, num ponto de vista de um ambiente ideal, né, de concorrência, é inegável que a concorrência entre as empresas também vem aumentando com a globalização. Né? Então, é preciso que se compreenda isso. Né? É claro que com isso eu não estou advogando em hipótese alguma, né, para que se reduzam direitos, para que se precarize o ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, eu estou advogando pela ampliação da efetividade da inspeção do trabalho como órgão, como principal órgão de vigilância e controle sobre o ambiente de trabalho. É importante que nós, como Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, compreendamos esses novos desafios, né? Compreendamos os recados que os órgãos superiores do Poder Judiciário estão trazendo para nós todos, né? Para a sociedade,
e compreendamos também as possibilidades de crescimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho sobre um tema com o qual ele ainda não está acostumado a lidar. Né? Tanto é assim que o caso das vinícolas ocorreu. Né? E as vinícolas, nesse caso, não foram responsabilizadas, assim como não foram as tantas outras empresas para as quais aquelas que estão na lista suja fornecem bens ou serviços. É certo que aquelas empresas estão fornecendo ou gado, ou cimento, ou outro produto agrícola para alguma empresa transnacional, muitas das vezes, e que sim teria responsabilidade também pelos impactos adversos que foram causados em virtude das suas operações. É disso que nós estamos tratando aqui. Né? Então, quando eu estou falando em buscar a devida responsabilidade, me parece que, do ponto de vista do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, não haveria maiores dificuldades para nós, como auditores fiscais do trabalho, realizarmos a auditoria da capacidade ou da adequação do que seria a devida diligência no âmbito das operações que essas empresas já estão realizando. Não é algo que elas vão realizar. Né? Essa questão já é feita há décadas e muitas dessas empresas investem realmente milhões de dólares em compliance, em responsabilidade social corporativa. No entanto, na experiência nossa, pelo menos a minha, aqui em São Paulo, a gente já há mais de 10 anos realiza auditoria em cadeia de fornecimento com esse olhar. Né? Em muitas das vezes, as empresas elas gastam-se dinheiro e aparentemente estão até com boa fé nesse investimento. No entanto, é um dinheiro que, em boa parte, não está atingindo o objetivo. Né? Então, me parece que é um desperdício enorme de dinheiro por parte das empresas, e muitas das vezes, justamente porque as empresas elas não estão ainda alcançando um padrão regulatório mínimo harmonizado entre elas. Né? Em outras palavras, elas estão investindo em algo que, eventualmente, não tem o menor impacto sobre o ambiente de trabalho de suas fornecedoras. Tá? Algumas vezes isso é feito, não de boa fé, mas é feito provavelmente com o que no exterior se chama de greenwashing, né? Aquela coisa de dar uma imagem, uma aparência de que ela está fazendo muito, quando na realidade ela não está fazendo nada substancial. Né? E aí eu vou citar uma outra colega, a pesquisadora Marina Novaes, do Business and Human Rights Resource Center, que é uma ONG britânica bastante emblemática, né, nesse debate, né, e ela me trouxe a seguinte reflexão outro dia: a gente precisa tomar cuidado para devida diligência não ser um novo ESG, né, para o bem ou para o mal. Né? Quer dizer, a questão da ESG, ela traz alguns avanços sobre a agenda da responsabilidade social corporativa. No entanto, tem algumas questões que ainda parecem que acabam resbalando na questão do greenwashing. Então, acho que foi nesse sentido que ela me trouxe a preocupação, né, do debate sobre a devida diligência não ser ou não possibilitar nenhum tipo de greenwashing. E como é que a gente garante isso? Justamente pela ampliação, né, das entidades legitimadas a verificar a adequação, né, dos atos empresariais relacionados à devida diligência, ao dever de cuidado e vigilância que essas empresas têm com relação aos seus fornecedores diretos ou indiretos. Então, acredito que o debate sobre a responsabilidade vai por aí. Né? E quando eu falo que não deveria haver maiores dificuldades, é justamente porque o auditor fiscal do trabalho ele já está acostumado a fiscalizar e auditar processos de gestão. Né? Ele não fiscaliza apenas relação de trabalho e meio trabalho, mas ele também fiscaliza a gestão. Não é outra coisa que o auditor fiscal do trabalho faz quando ele está fiscalizando a adequação dos atos de gestão de segurança e saúde do trabalho baseados na NR1. Né? Gestão de riscos ocupacionais é isso. Me parece que há uma semelhança muito, muito grande entre o que se faz na gestão de riscos ocupacionais e o que a professora Flávia traz como gestão, né, como proposta de gestão e de devida diligência em matéria de direitos humanos. Né? Os padrões são semelhantes. Né? Então, não haveria maiores dificuldades para o auditor fiscal do trabalho se adaptar e compreender
primeiro, né, o que é uma estrutura de uma cadeia de fornecimento, né, entender que isso é diferente de terceirização, entender que é necessário que se pensem em outros instrumentos e ferramentas para verificar a adequação da devida diligência, né? Em segundo lugar, é importante compreender que isso não é um bicho de sete cabeças, né? Que isso é viável, né? E, em terceiro lugar, compreender que isso amplia a efetividade da inspeção do trabalho, não a reduz. Perfeito. Aliás, já entramos no terceiro bloco, e é relevante falar disso mesmo, né? Da responsabilidade das empresas, porque ela recai muitas vezes, como a Flávia também já ponderou, né? Para aquele que está no nível mais básico, né? Está na base dessa cadeia. E a empresa que estaria no topo não exerce o seu poder de influência, né? Foi sobre isso que você falou, né, Flávia? Esse poder de influência para modificar essa realidade. Então, entrando no terceiro bloco e último, que ainda tem bastante coisa para falar, mas seria assim, falar de uma possível solução jurídica. Você já trouxe, né, Renato, algumas nuances sobre a importância da inspeção do trabalho, mas existe alguma solução jurídica pautada por devida diligência para que ela não seja realmente uma nova ESG ou uma conduta social corporativa, né? Aquela coisa a responsabilidade, né, da conduta social, como é que é? Responsável, isso, CSR. Então, quais são mecanismos e instrumentos? E aproveitando mesmo para você falar um pouquinho também, Flávia, sobre a questão da responsabilidade e o que exigir das empresas. Então, quais são os instrumentos e mecanismos e como que elas poderiam se sentir responsáveis efetivamente para exercício do poder de influência que você fez menção? Sim. Acho que eu vou aproveitar e citar, né, o caso de dever de cuidado, que é uma jurisprudência que vem se estabelecendo, sobretudo, né, nos tribunais holandeses e ingleses, porque eu acho que ele traz um pouco uma saída interessante para a gente pensar, né, inclusive no papel importante que pode ter o fiscal do trabalho em relação a isso. O que se coloca ali dentro da cadeia de fornecimento, né, e ela parte muito dessa ideia de conceito de capacidade de influência, a questão é que ao se verificar o envolvimento que uma empresa pode ter, por exemplo, uma empresa de combustível que está de origem europeia operando na África, né? Um caso real, isso eu estou falando do caso da Shell, que trouxe uma série de danos a, por exemplo, grupos na Nigéria, Ogoni, né? Não é uma relação de fornecimento, mas acho que a analogia ela é muito útil aqui. E aí o que acontece? Quando você tem o julgamento desse caso, então por muitos anos houve uma série de conflitos com grupos na Nigéria e o caso da Shell acabou sendo julgado então nos tribunais e se entendeu que se deveria perguntar para a Shell, então para aquela que tem a capacidade de influência, 3 coisas. Primeiro, o conflito, ele era previsível? Então, era previsível que eu adentrar uma cadeia eu pudesse encontrar a situação nova de escravidão? Essa primeira checagem. Se era previsível, se a empresa não fez nada, né, ela deixou de usar essa capacidade de influência, que é esse conceito, para evitar aquela violação. Então, esse é um tipo de omissão, um tipo de cumplicidade. A segunda verificação existia uma relação com a empresa, no caso a Shell, e quem estava, né, lidando com os conflitos que impactaram e trouxeram uma série de danos para os grupos Ogoni? Sim, e aí esse contrato, ele não está só baseado na ideia de contrato de trabalho bilateral. A relação pode ser uma relação de influência, ou o que eles usam o conceito de leverage, né, que não tem uma boa tradução, de muitas... Leverage é alavanca, né? Então assim, você tem uma alavanca para você chegar na empresa, e você pode ter uma alavanca de várias formas, ou porque ela é seu fornecedor, ou porque você tem uma relação de sociedade, de parceria, ou porque ela é seu financiador. Então, não necessariamente tem só algum tipo específico de contrato de trabalho que é reconhecido. De fato, se você tiver uma capacidade de influência e um leverage para agir, então a expectativa é que você atue. E a terceira visão, né, do dever de cuidado da empresa era razoável exigir de uma empresa multinacional que pelo menos pudesse cuidar de não ter mais conflito num país como a África, que já tem uma série de conflitos? Sim, era razoável. Então, a partir dessa verificação, o que a gente pode fazer? Eu acho que seria uma saída jurídica. Inverter um pouco e perguntar para a ponta da cadeia se eles estão, de fato, realizando todos os esforços que estão dentro da sua capacidade de influência para não só evitar que ele abuse o direito, mas tratar que ele abusa o direito. Então, claro, eu não conheço como vocês
qual que é o questionário que se aplica numa vistoria, por exemplo. Mas, se eu começar a perguntar para as empresas, por exemplo, que estão comercializando vinho, que são as grandes marcas, o que elas fizeram em termos de inspeção, se elas conseguiram chegar em todos os casos, qual foi o cuidado que elas tiveram, quais foram os planos de ação e mitigação, qual foi o estudo de vulnerabilidade, aí eu começo a inverter a situação. Porque são essas empresas que, nesse momento, têm a maior capacidade de influência de mudar o paradigma dos negócios e de mudar, de fato, de forma sistêmica aquela realidade. Então, a minha sugestão, é claro, né, não tem nada pronto, acho que a gente precisa avançar, e aí acho que a fiscalização poderia ser parte disso, não tenho dúvida da relevância enorme que já faz esse trabalho, mas inverter no sentido de questionar aqueles que estão na ponta da cadeia sobre as ações que estariam ao seu controle para o dever de cuidado, que então é o termo, né, duty of care, que se usa nesses tribunais inglês e holandês. Ainda não vi nenhum uso no Brasil, mas eu acho que a expectativa de que você use a sua capacidade de influência para mudar uma realidade, para mim, ela é esse dever de cuidado, né? E aí a due diligence volta a ser a ferramenta que eu consigo fazer isso, porque à medida que eu consigo fazer uma avaliação de impacto, fazer uma gestão do risco-impacto, eu vou prestar conta de que eu não fui omisso. Então, talvez a gente tenha que inverter um pouco a pergunta, né? E olhar para as pontas da cadeia como aquelas que podem não só realizar a sua obrigação de não violar, mas ser indutora da mudança, porque elas têm capacidade de influência naquele mercado. Então, essa é a minha sugestão aqui em termos de uma saída para essa questão. É um grande passo mesmo, é uma mudança de paradigma no nosso olhar, na nossa visão, principalmente se pensarmos mais uma vez no sistema justo-laboral, que é bilateral. Lembra, né, Renato e Flávia, né, o artigo 41 caput da CLT, né, uma visão um pouco mais reducionista, que não contempla aquele termo também lá do direito espanhol, né, a renidade. Interessante, né? É alteridade. Não entendo por que a doutrina, porque isso lembra muito essa ideia de quem assume os riscos do negócio efetivamente, quem que está mesmo tomando conta e tem essa capacidade de influência e consegue modificar o cenário contratual, o cenário das relações de trabalho efetivamente. É interessante, né, Renata, assim, Flávio, que a nossa doutrina justo-laboral não tem absorvido a alteridade como um dos elementos essenciais ou pressupostos, ou como queira, né, requisitos, né, da relação de emprego, né, assim, mais comumente denominada. Mas eu gostaria de saber de você também, Renato, assim, quais são os mecanismos, instrumentos, e depois se a Flávia quiser falar um pouquinho sobre o judiciário brasileiro, se tem alguma coisa já pronta, né, ou pelo menos alinhada, para que a gente possa trabalhar com esse tema com mais segurança, ou pelo menos dar um passo inicial para a discussão jurídica dos mecanismos e instrumentos pautados na devida diligência. Eu vou Fique à vontade. Tomar a liberdade de começar até falando, eu quero muito ouvir a Flávia, mas eu quero também já dar o meu pitaco em relação a isso que você perguntou, porque assim, eu acredito muito no potencial da inspeção, inclusive de provocar o judiciário, né? Provocar no sentido positivo, obviamente, né? Quer dizer, aportar ao judiciário o que o auditor fiscal do trabalho está vendo na realidade, né? Eu sempre falo isso, que a inspeção do trabalho é a ponte, né, entre a realidade dos fatos e a letra fria da lei, né? Quer dizer, ninguém como auditor fiscal do trabalho para estar diariamente no ambiente de trabalho, ele está fazendo a fotografia diária da reestruturação produtiva, da precarização, de tudo o que acontece no ambiente de trabalho. Então, não há melhor agente público para trazer isso para a superfície, né? Trazer para a sociedade, trazer inclusive para o judiciário, né? E não há dúvidas também de que a gente traz isso para o judiciário de diversas formas, muitas vezes da forma direta, né? O próprio auditor fiscal do trabalho relata questões e condições e oferece ao judiciário o seu relato, mas muitas vezes de forma indireta, quando as empresas atacam os atos administrativos que foram lavrados pelos auditores fiscais do trabalho, né? É um direito de defesa, no entanto, obviamente, isso acaba estimulando o judiciário a também observar a atividade da inspeção do trabalho e observar os fatos que a inspeção do trabalho está trazendo para o judiciário. Dito isso, eu queria trazer, acho que algumas questões que até a gente ainda não trouxe aqui, né, para o debate, que é essa questão da elaboração de normas, né, sobre o tema.
Dito isso, dizer que já tem norma privada, né? Tem muita norma privada sobre essa questão que resvala, que está inserido nesse debate. Por exemplo, a ISO 26001, né? É uma ISO sobre responsabilidade social corporativa. Ela é bastante completa, né? A ISO 37002 é uma ISO sobre canal de denúncia, sobre hotline. É uma ISO bastante completa, né? Na minha experiência, dificilmente eu vejo empresas que atendam essas duas ISOs. A outra, Né? 37002, né? É uma área bastante completa sobre canal de denúncias. Né? Canal de denúncias é uma ferramenta muito importante na devida diligência. Né? No entanto, as empresas não seguem o que a ISO diz. Né? É uma norma privada. Então, veja, não é o Estado impondo nada, né? Quer dizer, são as próprias empresas se autorregulando, mas elas não cumprem. Então, assim, a SA 8000 é outra norma privada sob devida diligência, né, que acaba resbalando o tema. E, por fim, tem o que você falou desde o começo, né, que inspira aqui o nosso debate acadêmicos hoje, né, que é o guia da OCDE sobre devida diligência para uma conduta empresarial responsável. Esse guia ele foi adotado no âmbito dos debates da OCDE para promover a conduta empresarial responsável e foi adotada de uma forma expressa, né? E foi disseminada dentro de uma recomendação da OCDE para todos os países. O Brasil aderiu a essa recomendação. Né? Ele adere. Então, uma vez que ele adere, ele precisa implementar esse guia da OCDE. Né? Aí entra o dever do Estado em apoiar a devida diligência das empresas. Né? Você vê, já tenho normas, já tenho guia. O guia também é bastante completo. Né? E eu não vejo na nossa prática de auditoria nenhuma empresa cumprindo com o que o guia diz. Então, só isso já mostra o potencial enorme que existe, né? E é óbvio que aqui também não estamos buscando trazer nenhum tipo de obrigação suplementar ou absurda que encareça a vida das empresas, tá? O que a gente está buscando aqui é um mínimo, né? É o patamar mínimo de um dever de cuidado, né? Dentro daquela ideia que a Flávia traz, de poder de influência, né? De não atuar com cumplicidade, de não se omitir. É isso que nós estamos falando. Né? E me parece que já temos, inclusive, padrões normativos. É óbvio que, num debate ampliado, em que você vê uma tendência maior, né? Começando lá com a lei da transparência da Califórnia e avançando para as leis de devida diligência de alguns países europeus, me parece que há uma tendência regulatória nítida. Né? A gente tem, inclusive, um projeto de lei do Brasil aqui, né, já para tratar do tema. Então, me parece que o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho não bota à margem disso, pelo contrário, ele complementa esse debate, ele apoia esse debate e ele amplia a efetividade dessas ferramentas todas que estão sendo criadas. Né? Por isso que a gente vem defendendo um total envolvimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho nesse debate. Perfeito. E uma coisa que é interessante, porque muito se fala em soft law, né? É soft law, não é hard law, então, dessa forma é voluntário. Mas como se os direitos humanos fossem de adesão, entre aspas, né? Voluntária. E não é bem isso. Eu acredito que o judiciário tem avaliado a questão de alguma forma. Flávia, eu não sei se você vai poder trazer para a gente alguma orientação, porque realmente os direitos humanos não podem ficar à margem dentro de um contexto de soft law, né? Princípios orientadores, são princípios, não são tratados, né? Não obstante o fato de a gente já ter tratado o suficiente também para falar sobre a matéria, né? Então, sem considerar isso. Mas você gostaria de fazer mais algum comentário? A gente está caminhando para o final. Sim, claro. Acho que é importante, sim, né, retomar, sobretudo, o papel do Estado até de um aspecto mais amplo, estou dizendo, né? Não só o judiciário, mas também o Estado de forma geral na fiscalização. E aí a gente volta para o pilar 1, que a gente começou a nossa conversa aqui, né? Existe uma obrigação ali do Estado de fiscalizar, de orientar e de responsabilizar, e de garantir acesso à justiça. Então, acho que isso a gente também precisa avançar. E eu estou colocando dessa forma, né, porque a gente, sobretudo, foi feita uma visita do Grupo de Trabalho da ONU sobre Emprego e Direitos Humanos em 2015, acredito isso.
E essa visita chamou muita atenção o quanto as empresas ainda faziam os negócios como sempre e como, sobretudo, muito do judiciário, aí para, né, colocar sua pergunta, das instituições de justiça de forma geral ainda não conheciam os princípios orientadores. Acho que isso é importante que seja dito, né? Porque a gente tem aí um desafio também do Estado, diria, em forma geral, de fazer chegar que tudo isso está acontecendo, que tudo isso está sendo discutido, né? E aí, para lembrar, né, tem um livro em que o John Ruggie conta como foi esses anos em que ele trabalhou como relator especial, que chama Apenas Negócios, tem uma tradução até. E ali ele fala, e aqui é o começo do fim, então não é uma discussão soft law. Ele só quis dizer que os princípios dependiam de um reconhecimento de que os direitos já estavam postos, mas que o Estado precisava usar a sua capacidade de fiscalizar, de cobrar, de exigir, de colocar em compras públicas, então também tem a obrigação de incentivo, para que isso pudesse mudar uma realidade. Então ele chamou os princípios orientadores de começo de fim. Então eu diria que não é que a gente não deve aplicar porque ele é soft law, mas se ele é o começo do fim, a gente também tem que cobrar o Estado, de forma geral, dentro do judiciário, né, como parte dele, para a gente, de fato, garantir que isso seja exigível, né? Num patamar que ele, de fato, não vire algo que seja periférico. Então, acho que essa é uma importante contribuição que a gente precisa olhar. Nesse sentido, a gente tem um projeto de lei, né, mas é importante dizer que há um movimento global que é sem volta, né? Desde a aprovação dos princípios orientadores, são mais de 20 países que adotaram planos de ação sobre empresa e direitos humanos. O Brasil, no começo desse governo, se comprometeu com uma política de direitos humanos, que é algo muito importante também, porque vai trazer uma reflexão sobre o que a gente já tem e o que pode ser colocado em termos das lacunas sobre os abusos que existem. Além disso, uma série de legislações vem sendo estabelecidas, né? A Beatriz falou da lei alemã, mas a gente também tem a lei inglesa sobre a questão do trabalho escravo moderno. A gente tem a lei holandesa, que também olha especialmente para a questão do trabalho infantil. Dentre outras legislações. Lei francesa, né, pioneira. A lei francesa, que fala do dever de vigilância, né, que é o dever de estabelecer a devida diligência. Então, acho que é importante a gente colocar também que existe aí um conjunto de forças também do que vão chegar via mercado, que vão cobrar que a gente tenha uma postura. Então, é importante que o Brasil entenda qual é o mínimo que a gente precisa requerer, como é que a gente coloca isso na prática e como a gente mobiliza a empresa, então, a usar a sua capacidade de influência para fazer isso. Então, diria que como palavras finais, acho que é importante, né? Sim, as empresas têm a responsabilidade de respeitar, né? E não dá para dizer que isso não é cobrado porque são direitos humanos, mas eu acho que também, quanto mais a gente exercer a nossa capacidade de fiscalização, capacidade de orientação e de incentivo também, mais longe a gente vai chegar. Então, acho que a gente tem que unir forças, aí não esquecendo também, que eu acho que é importante, que é o que a gente não falou aqui, que as pessoas, sobretudo as pessoas que são potenciais afetados, atingidos, precisam ser parte disso. Então, uma devida diligência, ela precisa considerar e contar com a participação significativa desses atores, né? Sobretudo que a eles é devido transparência e sobretudo porque eles estão numa situação de assimetria, seja uma relação de dependência econômica, seja uma relação de assimetria de poder informacional. Então, acho que é importante que a gente também não esqueça de que tudo isso precisa ser feito com muita participação, com muita transparência e que, sobretudo, a gente seja capaz de endereçar as vulnerabilidades que estão aí e que precisam, de fato, ter seus direitos respeitados. Então, é isso, eu agradeço, Beatriz. Nossa, a gratidão é toda nossa, né? Que essa seja o primeiro evento de vários sobre devida diligência em direitos humanos nas relações de trabalho. Você gostaria de se despedir aqui desse nosso primeiro evento sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar, né? Você trouxe agora até uma ideia do diálogo social, né? Da importância de trazer os atores sociais para discutir. Os representantes, trabalhadores, sindicatos. Com certeza. Tudo, isso é muito importante. E os impactos disso na saúde e segurança do trabalhador, porque nós estamos aqui num templo de saúde e segurança do trabalho, né? E para todas as outras, para todos os outros direitos, porque eu até comento, né? A saúde e segurança é relevante e aqui a gente está num templo que trabalhou mesmo sobre isso. Fundacentro. Mas eu penso, o trabalhador também que não recebe o seu salário em dia,
Sim. O trabalhador que tem a sua jornada de trabalho aviltada, tudo bem que a jornada está muito relacionada à questão de saúde, mas todos os direitos do trabalho, né, do trabalhador relacionados ao contrato, quando são violados, tem um impacto, e aí entra naquela questão do impacto mental, do impacto psicossocial que precisa ser relevado, né? Mas aí, por isso que eu estou dizendo, esse aqui é um primeiro momento de vários. Gratidão por você ter vindo ao primeiro e que nós estejamos juntas em vários outros. Renato, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só reafirmar a necessidade do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho abraçar esse tema, né? Abraçar esse tema de forma ampla, né? Ele tem ampla aplicabilidade, principalmente com relação aos eixos dos direitos fundamentais, né, da pessoa do trabalhador. Hoje, a declaração da OIT abarca 5 eixos, como todos nós sabemos, né? Quer dizer, enfrentamento à discriminação, igualdade, promoção de igualdade de oportunidades, né? Enfrentamento ao trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho forçado, né? Que, no caso brasileiro, envolve o enfrentamento às condições análogas à escrava e ao tráfico de pessoas, né? Promoção da liberdade sindical e direito à negociação coletiva, é um aspecto fundamental. Quando a gente traz para esse debate das cadeias, a gente está falando nos acordos quadro globais, né? É interessante compreender o alcance dos acordos, né? É interessante entender como o movimento sindical internacional vem lidando com essa questão, tá? Então, são questões que a gente precisa compreender e precisa, como Inspeção do Trabalho, apoiar, né? E, por fim, o mais novo eixo, condições seguras e saudáveis de trabalho, né? A Bia já trouxe aqui algumas. Eu entendo até que, enfim, jornada a despeito, né, da reforma de 2017 ter sido literal ao excluir jornada de trabalho de segurança e saúde, né, me parece que foi um equívoco do legislador, porque não tem como, né, Bia? Quer dizer, como é que o trabalhador vai trabalhar 14, 16, 18 horas e isso não tem impacto na sua saúde, né? É inevitável, né? Me parece até que a discussão salarial também passa por uma questão de segurança alimentar, e aí a palavra segurança, né, bastante importante, né? Então, isso também é segurança e saúde no trabalho, tá? Então, eu acho que esse é um debate que se amplia, é um debate que se põe na mesa, né? E é um debate que o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho não pode estar à margem, tá? Ele precisa trazer isso para si e com robustez e tranquilidade, né, e segurança jurídica, aplicar no sentido de contribuir para que ganhos de efetividade sejam alcançados na promoção de trabalho decente e na defesa dos direitos fundamentais do trabalhador. É isso. Bom, então, com isso nós concluímos mais um episódio dos Diálogos Acadêmicos com a Auditoria Fiscal do Trabalho, agradecendo sempre a presença de vocês, Flávia Scabin, sua presença, Renato Binhame, e esperamos que nós possamos nos encontrar em outros diálogos e quem sabe com essa temática novamente em um congresso, em um simpósio, em alguma coisa que seja grandioso para tratar desse tema que é de excelência para a nossa atividade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.